Precisam conhecer o que funciona para vocês. Eu acho assim que vocês têm que operar mesmo, tem que fazer uma análise aí 1 hora antes, 1 hora depois, estudar o gráfico todos os dias, fazer diário de trade. Já ensinei a fazer aqui, a gente vai voltar em tudo isso, tá? Mas eu acho que vocês têm que escolher suas 2 horas que vocês vão estar com a melhor cabeça para operar. Sejam o melhor nessa hora. Não importa se é de meio-dia a 1, vocês vão conhecer o padrão que o mercado acontece na hora do almoço. Não importa se é de 9 às 10, você quer ser o melhor cara de abertura, ou você quer ser o melhor cara de abertura do à vista com a abertura dos Estados Unidos, você vai especializar em operações de tendência, ou você vai ser o cara que só quer operar de tarde quando o mercado está morno e lateral, sem tendência, faz todo sentido também. Mas vocês precisam conhecer o ativo, o que que move o ativo, quando move o ativo, os horários do ativo, tá bom? Muitas pessoas chegaram até mim, né, até por causa da arte do trading lá, aquele programa que eu fiz lá com a XP, e que eu comentei muito isso sobre janela operacional. E hoje eu queria muito que vocês dessem atenção a isso, tá? Vamos lá. Quem opera abertura de mercado, ontem eu mandei um vídeo para vocês lá no nosso grupo, um áudio muito, muito importante de um trader super experiente que eu conheço há muito tempo. E ele opera muito bem a abertura e ele tem sala também. E ele falou assim, Ana, é difícil a gente. E eu conversando com ele, sabe? Eu tô tendo dificuldade com a sala, porque às vezes, como eu operava para mim, eu não posso operar na sala. Às vezes eu tô montando posição e pode ser interpretado como fazer médio. Às vezes eu quero fazer um scalping e aquela relação linda de risco-retorno ali, de pegar os 250 pontos, esperar chegar no 400, não vai, não anda. E eu quis mandar aquele áudio para vocês, porque ele falou: gente, quem opera abertura no mercado é um momento de incerteza, é um momento de montagem de posição. Quem opera 9 horas tem que saber que são trades curtos, são trades para buscar potenciais alvos. E quais são os potenciais alvos? E quais são esses potenciais alvos de abertura aqui que a gente busca? Quais são os ímãs que a Ana explica na sala? São as linhas azuis, que é a máxima e a mínima do dia anterior. São os fechamentos de gap do dia, quando o mercado abre com gaps saudáveis, para mim, até 450 pontos. É muito, a maioria dos dias ele fecha. Então, a gente tem que esperar os sinais para ir. É o ajuste, que é muito importante, o ajuste do dia anterior. A gente vai ter aula disso. São os micro gaps, que são os gaps de barra, são as minhas linhas roxas que eu deixo no gráfico. A VWAP do dia anterior, as VWAP são sempre ímãs, que são regiões de liquidez, a média de 200. Então, a gente tem uma série de ímãs. Quando o mercado na abertura, ele mostra que tem uma barra de força ali, que tem pressão para ir nesses ímãs, a gente opera. Mas são trades de scalping que você protege rápido. Não é o perfil de todo mundo. Eu mesmo não gosto. Eu gosto de pegar tendência. Quem não gosta de pegar uma tendência? Só que o ativo, às vezes, ele faz uma pernada na abertura do dia e o resto é só trade para ir buscar essas regiões de equilíbrio, que é retorno à média. Então, às vezes, a gente também tem que ter a consciência de olhar para o gráfico e falar assim: o movimento do dia já foi, ou eu já perdi, já passou, tá caro para entrar, stop tá grande. Não tem jeito. Vou ter que fazer um operacional diferente, vou ter que fazer um retorno à média. E pensar se vale a pena o risco-retorno da operação, da gestão de risco. Quantas vezes a gente viu o mercado, digamos que o cenário era de alta, aí o mercado começa no início do dia só cair, 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 cair. Aí o que que ele faz? Ele vai nas regiões que eu estou te falando de interesse, de liquidez, de média de 200, de ajuste. Ele pega a liquidez, a força que ele precisa, contra o cenário, para na hora das ações abrirem,
Na hora que abriu a força, que os institucionais, os gringos entrarem com força, aí ele ganha a direção certa. Mas aí a gente vai, estuda abertura, o mundo vai acabar e a gente só quer vender, 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 o mercado vai e sobe. O dólar fez isso ontem, ó. O dólar ontem era índice para cima e dólar para baixo. O que que o dólar fez? Só subiu. E você lembra que ontem de manhã eu mostrei para você daquela linha roxa aqui de fechamento do gap do diário? Para mim, ele já tinha que ir, mas se eu tivesse entrado vendido, eu já teria sido estopada. O alvo estava certo? O alvo de interesse do mercado estava. Só que o que que o mercado fez? Subiu, trocou polaridade com a máxima do dia, com a mínima do dia anterior. Aí ele deu sinal aqui de força na região de dinheiro, né? Que eu falo com vocês na região mais próxima aqui de região de ajuste que foi. E o que que ele fez? Caiu direto e fechou o gap que era o alvo. A gente acerta o alvo, acerta a região de interesse. Mas às vezes o mercado está montando, montando, montando posição, aqui ele enfia a mão direita. Não está errado, entende? É a dinâmica do mercado, mas às vezes é contra-intuitivo. Por isso a gente tem que conhecer o ativo que a gente opera. A gente tem que entender a dinâmica dos preços, a gente tem que entender a estudar price action, porque a ação natural do preço é assim. Quando que o mercado pega a direção de abertura e vai direto, sem fazer essa pegadinha aí de vai e voltar? Quando ele faz uma Fab Four. Por que que é uma Fab Four? Porque o mercado já sai de um modo comprimido, igual aqui ontem, ó. Ele já saiu de um modo comprimido. Ele já saiu de média de 200, de média de 20, de VWAPs, de tudo. Aí ele não tem que voltar para buscar liquidez mais, que ele já está com toda a liquidez, a força montada aqui no dia anterior. Aí dá para a gente tentar pegar um trade de tendência. E a gente fala, quando o mercado abriu aqui ontem, por que que os players entraram? Mesmo sendo de alto risco, porque com a força que estava, dá para colocar no zero rápido a operação, porque o mínimo que ele ia era na linha azul do dia anterior. Então ele tinha um espacinho para abrir e subir e o trader proteger a operação. É scalping? Sim, é scalping. Mas é a melhor estratégia para abertura? Sim. Operações longas estão cada vez mais difíceis. Às vezes acontece uma perna, se a gente não pegou, já era. Tá? Então, esses são os trades que a gente faz de abertura aqui na sala. 9 horas, esse é o comportamento do ativo. Tem que ter estômago, tá? Tem que ser muito rápido, tem que ser uma máquina, tem que pensar rápido, agir rápido, estopar rápido, pegar lucro rápido e tchau, tá bom? E agora chega o trade de 9h30. O que que acontece no trade de 9h30? Muitas vezes o mercado ele faz a primeira perna do dia e um trade de 9h30, tá vendo? Ó, 9h27. O que que acontece aqui? Geralmente é onde é o tempo ele abriu e é o tempo do pullback. Eu falo que 9h30 é o trade do pullback, ou é o trade da correção. Tem muitos profissionais que só entram aqui, tem muitas notícias tem muitos profissionais que esperam os 30 minutos para começar, tá? 9h30 geralmente sai notícia. Geralmente ele já fez a perna 1, corrigiu e vai começar a perna 3, né? 1, 2, 3. É um horário que eu acho ótimo para começar, melhor do que começar às 9, tá? Mas como às 9 tem a gente planilha isso aqui, tudinha das regiões de interesse, a gente vai sempre operar, mas 9h30 eu acho mais seguro do que 9 horas. E tem muitos traders profissionais que eu sei que operam aí, tá? Outra coisa, outra dica, né? Na hora que a gente estava operando o dólar aqui ontem, eu falei, gente, os traders só vão entrar depois que ele romper a primeira consolidação do dia, tá vendo? A gente pode considerar como uma bandeirinha. Ontem eu fiz um triângulo assim para vocês, ó. A gente só entra no mercado quando ele romper esse triângulo, para cima ou para baixo. Quando ele rompeu para cima, ele foi buscar a média. O mercado esperou ele romper para entrar.
Então, é um trade que saiu a primeira perna do impulso do dia da notícia, do panorama, tá? Aí esse trade faz o quê? Ou ele continua o movimento da primeira perna, ou ele vai corrigir. Como ele já abriu com um gap muito amplo, ele corrigiu. Então, para mim, na minha cabeça, sempre que eu falo de trade de 9 horas, é o trade do pullback. Eu já fico olhando ali esses 9h30, ele está ali na minha região de ouro de Fibonacci. Onde que é a região de ouro de Fibonacci? Entre os 50% e os 76%. Os níveis de retração de Fibonacci que eu uso são essa. Sempre que o mercado ele corrigir, ó, tem a perna 1 aqui, a gente vai fazer os níveis de retração, ó. Tá vendo? O nível mínimo é o 76%. Onde que é a melhor região para a gente sempre comprar? Entre os 76% e os 50%. Então, chega 9h30, eu já fico pensando em o mercado buscar essas regiões do dia. Tá? Mas o que o mercado ontem fez foi perna 1 e correção em forma de bandeira, respeitando os níveis de fibra. Querendo ou não, foi bem técnico. Tá bom? Outra coisa, quando chega 9h45, o que que acontece? O mercado começa a ficar mais volátil. Às vezes ele continua indo pegando impulsão ali de 9h30, mas chega 9h45, começa a abrir as ações do leilão. Então, a gente já começa a ter um sentimento do mercado. Eu não confio no sentimento de mercado de leilão, que para mim muda tudo na abertura. Mas a gente percebe essa volatilidade. Quando eu entro num trade 9 horas ou 9h30, que eu estou conduzindo o trade, fazendo o que for, quando dá aí próximo de 10 horas, 5 para as 10, 10 horas, que eu começo a perceber a volatilidade do leilão, começa a parar ou começa a voltar contra a minha posição, para mim a gente tem que sair, ficar zerado, ficar líquido, ficar com dinheiro no bolso para entrar de novo depois das 10. Então, dá 10 horas, né, começa a abertura, volatilidade. Aí o que que acontece? 10 horas começa aquela volatilidade da abertura das ações, mas é totalmente errático. A gente não tem certeza, porque o mercado começa a precificar a grade de cotações, só que as ações, elas precisam de abrir, elas começam a se estabilizar. Às vezes você olha para o leilão, as ações estão bem negativas, na hora que abre, ela começa a virar. Então, 10 horas até 10h10, 10h15 é um horário que eu gosto de ficar líquida, sem estar posicionada. Quando dá 10h15, 10h20 é o melhor horário para quem busca tendência. Quantas vezes a gente planilhou isso aqui? 10h15, 10h20, é maravilhoso. Quando o cenário dos Estados Unidos bate com o Brasil, é mais fácil a gente saber como assim. A gente pensa assim, como que é na abertura do à vista, como que os americanos, na abertura 10h30, como que os americanos estão vendo a nossa bolsa? Quando a visão tá boa, tá? Quando, por exemplo, o cenário está favorável, é muito mais provável de ir, muito mais provável. Agora, quando a gente não sabe, está incerto como os Estados Unidos vai olhar para a gente aqui no dia, as ações estão muito divididas, a melhor coisa que tem, a gente prova isso aqui com números, com planilha, é que a melhor entrada é 10h30, 10h40. Então, a gente tem que esperar as ações estabilizarem, tem que começar a olhar para o mercado como os Estados Unidos estão olhando para a nossa bolsa. Vocês viram ontem aqui, eu mostrei para vocês no dia, eles levam a nossa bolsa para onde quiserem. Eu mostrei isso aqui para vocês ontem. A gente queria subir, mas os gringos não deixavam a gente subir. O que está segurando a nossa bolsa nesse mercado, nesse momento da economia? Os bancos. Ontem eu só olhava para o preço aqui, e eu só via Itaú começando a puxar os bancos para baixo, não sei o quê, mas eu falei assim, gente, vai virar, vai virar. É os bancos que estão levando a nossa economia. Tá? O balanço do Itaú veio muito bom, do Bradesco veio muito bom, do Banco do Brasil veio muito bom. Essa é a visão que a gente tem que ter do macro, tá bom? Então, quando vai chegando por volta aí 10h15, 10h20, o que que a gente pode fazer?
A gente pode começar a olhar o Investing, as ADRs, como que os Estados Unidos está lá vendo a Vale, a Petro, o Banco do Brasil. Se as ADRs estiverem muito fortes, se o EWZ, que é o nosso índice nos Estados Unidos, está positivo ou negativo, se está forte, se está fraco, tá bom? E depois disso, começa às 11 horas. Quem me acompanha sabe, né, que eu tenho medo do trade de 11 horas. Eu falo que 11 horas alguma coisa acontece no mercado. Muitas vezes ele me tira da oposição, ou ele faz um forte movimento, ou ele define o dia. E ontem aconteceu isso também. O mercado fez o melhor sinal para comprovar o contexto que a gente falou que os gringos não deixavam subir. O melhor sinal foi essa simples barrezinha aqui, ó. 1, 2, 3, vendedor no topo do dia. Que horas que foi essa barra? 10h57. Alguma coisa acontece próximo a esse horário. Muitos traders robôs deixam programados trades de tendência. Tem várias questões aí que a gente vai comentar com vocês. Tem traders que ficam, essa pessoa mesmo que eu te falei, que é o Ismael, que mandou aquele áudio lá que eu falei para vocês, ele tem um copy trade, né? Eu sou analista da estratégia dele, porque eu sigo ele há muito tempo e ele confia no meu trabalho e eu confio no trabalho dele. Eu sei como ele lê o mercado. Então, para mim, faz sentido o que ele faz. Um dos copies dele é para tendência. O que que ele faz? Dá mais ou menos, eu acho, não sei se é 10 a 11 horas. Se o preço está acima da VWAP, ele deixa o mercado ir até o final do dia comprado. Se o trade preço está abaixo da VWAP, ele vende. No seguidor de tendência dele ontem, ele estava vendido para buscar a média de 200. E ele pegou esse trade. O robô dele começa, acho que é por volta de 11 horas. São estratégias muito simples. Os traders que ficam muito bons profissionais, eles usam estratégia muito simples, em um horário bem determinado, que ele conhece o ativo, e eles ficam melhor nesse setup. E o setup geralmente é o mais simples que tem. Mas eles são os melhores que executam esse setup. Agora, os traders que querem pegar toda a movimentação do mercado, geralmente não conseguem sobreviver no longo prazo. Porque acaba que a performance diminui, o desgaste emocional diminui, aumenta demais, o cansaço mental, aquele excesso de informação. Você começa a olhar e ver entrada a todo momento, aí você não consegue controlar a ganância, a ansiedade. Por isso eu sempre falo aqui na sala, escolha sua janela operacional, escolham 3 setups. Porque tem dia não adianta eu ter um setup de tendência e o mercado está parado. Tá? Tem um setup de tendência, um de lateralidade, um setup que é um padrão gráfico, tipo um topo duplo, alguma coisa assim, que chama a sua atenção e que você fala assim, eu tenho que entrar, tá bom? Então tem esse trade de 11 horas, aí 11h30 já saiu tudo, 11h30 já saiu a abertura dos Estados Unidos, Brasil, estabilizou tudo. 11h30 o mercado tá calmo. Geralmente é a hora que a gente está conduzindo um trade de tendência. É um trade que a gente já entrou, já foi, tá? Já entrou, já foi, e agora a gente está conduzindo, acalmando, porque o movimento forte do mercado já aconteceu. Geralmente aqui é a hora da gente finalizar o dia. Aqui já é hora de ninguém operar mais. Tanto que, como eu chamo o trade de meio-dia, para mim eu chamo de trade da esperança, o trade do desesperado. É aquele trade, ou você está positivo e acha que o mercado vai subir mais. Você coloca o seu stop gain ali. Você protege o dinheiro que você foi. E se você quer pegar tem um alvo ali de interesse que você quer deixar o mercado ir, perdeu, não perco mais. É aquele trade que você pode deixar o dia todo rolando ali na tela, porque o mercado já fez os grandes movimentos do dia.
Agora, tem pessoas que estão operando com uma mão, que seja com 5 contratos, 2 contratos, que se você sabe que você está ali posicionado, que seu preço está oscilando R$ 50 para cima, R$ 50 para baixo, você não consegue ficar posicionado o dia todo. Se você for desses caras, esquece esse trade da esperança, acaba seu dia 11h30. Porque senão você vai ficar um louco, viciado, você vai ficar viciado nessa adrenalina que é do mercado. Isso aqui vai virar um jogo e você vai ficar operando o dia todo. Porque se você entra num horário ruim, tipo uma meio-dia, que não tem mais movimento, você vai querer ficar ali, às vezes, o dia todo, a tarde toda, só para tentar sair desse trade que entrou mal. Tá? Então, prestem bastante atenção. A primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente começa o nosso dia é o horário das notícias, o calendário econômico. Todos os dias eu posto para você. Hoje o melhor horário do dia é o quê? 9h30. Então, se eu fosse escolher, Ana, qual que vai ser as suas 2 horas de operação? Geralmente são 2 horas de operação, 3 horas na frente da tela, que é 1 hora de análise, de estudo, de preparo. Qual que é o melhor horário do dia hoje? De 9 a meio-dia. Tem dias que não é. Tem dia que é de 10 até 1, tem dia que é de 10 a meio-dia, tem dia que vai sair notícia só de tarde, tá bom? Aí, gente, querendo ou não, a gente trabalha com robôs, mas a gente também somos humanos e tem muitos profissionais, brokers, profissionais de mesa, de corretora, de tudo, que operam, que trabalham no mercado, né? E todo mundo para almoçar. O mercado também para. Eu fui para a XP há pouco tempo, os tesoureiros lá, né? Os caras, a gente nem tem acesso a essa sala. Os caras não param, não. Os caras almoçam numa mesa mesmo. É impressionante. Mas a maioria dos seres humanos param. Então, o mercado ele dá uma parada, sim, por volta de meio-dia e meio, de 1 hora até 2 horas, duas e pouquinho, para. Geralmente fica muito ruim lateral, sem volume. 2h30 da tarde começa um certo volume de novo. Aí o mercado começa a ter volatilidade, começa a entrar notícia. A gente tem que ver o que que motivou de manhã, de tarde. Se o mercado foi muito parado de manhã, geralmente ele faz o movimento por volta de 2h30, 3 horas. Agora, se o mercado foi tendência de manhã, ele para mesmo. Ontem o mercado parou de tarde. Que horas que ele foi andar, um movimento mais direcional assim para o trader pegar? 3 horas. 3 horas ele começou a fazer um padrão aqui que pegou movimentação direcional. Então, o mercado ele para, ele volta. 4 horas da tarde eles falam que tem alguma coisa aí do DI. Eu não sei exatamente o que que é, assim, para explicar para vocês. Mas é um horário que acaba dando um impulsozinho ali no mercado, tá? 5 horas tem o fechamento das ações, que o horário já começa a montar posição ali, os caras que ficam posicionados, os caras que fazem swing. Então, dá uma movimentação, sim. Mas não é aquela movimentação de tendência bonitinha, às vezes dá umas porradas, às vezes vai buscar ver o app do dia, onde estão os médios dos players. E quem opera depois de 5 horas, que eu já fiquei muito, até 5h50, quem opera sabe a merda que é. Você já não funciona mais, você só está tentando diminuir prejuízo, sair do loss, sair do problema, e só piora o problema. Acaba seu dia, acaba sua vida, acaba sua cabeça, acaba seu dinheiro. Aí vem a frustração, vem as noites sem dormir. Quando você vê, você nem comeu, você não fez nada, você não viveu. Aí você já chega no outro dia para começar o ciclo de novo dos desesperados e você não consegue nem ser racional mais. Você não dorme bem, você não exercita, você não come. Então, gente, essa era a aula de hoje. Eu queria muito que vocês entendessem que o ativo, o índice, por mais que eles falam que é louco, tem um padrão comportamental e a gente tem que saber trabalhar hora por hora. Entender que o ativo tem um comportamento, motivadores e os players funcionam assim. O mercado funciona assim, o ativo funciona assim. Tá? Agora eu vou começar a dar uma olhadinha mais no dólar com mais atenção, né? Todo mundo fala, cada virada de hora tem uma questão.
Mas o índice eu posso falar com muita propriedade que existe um padrão e qualquer coisa, qualquer dúvida, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, que eu tô aqui